E aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo aqui. Eu quero gravar esse vídeo comentando um pouco sobre essa oração de Jesus em João capítulo 17. Uma oração muito maravilhosa, né? Uma oração que Jesus ele contempla tanto os seus discípulos, os seus 12 apóstolos, quanto nós que estaremos aqui hoje, né? Proferindo a palavra do Senhor. E também é muito revelador essa oração por vários motivos, mas vamos analisar aqui. E esse vídeo aí, manda um abraço todo especial aí ao Emanuel, né? Foi ele que pediu para que eu comentasse, né, essa oração de Jesus. E vamos lá fazer esse comentário, né? E já tava doido para chegar no domingo para fazer esse vídeo, rapaz, porque essa semana foi corrida, resolvendo um monte de coisa, né? Vendo aí as questões da comunidade. Se vocês virem o vídeo passado retrasado, eu fui lá nas terras, um pouco dificultoso de chegar, mas a ideia é essa mesmo, né? A ideia é exatamente essa. E graças a Deus a gente já está encaminhando aí para os finalmente, né? Eu só estou agora na dependência de confirmar com o rapaz que dá água ali na região, se furar poço da água, né? O rapaz logo de cara me passou um orçamento e ele disse que sim, aquela região é boa de água, então falta muito pouco para a gente conseguir aí adquirir a terra, né? E já ir trabalhando aí nela, se Deus quiser. E também estou lá na luta ali para terminar minha casa, né? Hoje domingo, não vou fazer nada por lá, mas se Deus quiser a gente também vai conseguir finalizar aí, certo? E agradeço a todos que estão envolvidos. E no demais é isso. Devemos ter muito cuidado com o tempo que a gente gasta com outras coisas e o que a gente gasta meditando na palavra de Deus, né? Eu estava doido mesmo para chegar aqui no final de semana e fazer essa leitura juntamente com vocês devido à semana corrida. E a gente tem que ter cuidado porque às vezes a gente se esforça demais pelas outras coisas, mas não se esforça pelo lado espiritual, né? Pela leitura e meditação na palavra de Deus. E eu sei que essa palavra aqui hoje ela vai trazer ânimo e felicidade e alegria a todos a quanto ouvirem, obviamente. Mas sem delongas, vamos lá para a nossa leitura. João capítulo 17 diz assim: Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Isso aqui um pouco antes de ele morrer, certo? Então ele já sabia exatamente o que iria acontecer. Glorifica o teu filho, a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Certo? Então, Cristo pede para o Pai o glorificar, para que ele também glorifique o Pai. Através de quê? Através das suas obras, das almas, né, que ele iria trazer para o Pai. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Tá? A visão que Estevão teve de Jesus à direita do Pai, como os profetas também, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus já existia antes do mundo, ele tinha essa glória, ele se despiu, ele se vestiu de carne, né? Para nos remir, para servir de sacrifício. Então você vê que Cristo era um com o Pai na eternidade. Porém, era Cristo, né? Você vê aqui que ele está chamando de Pai, chama o Pai do próprio Deus dele, né? E ele já existia na eternidade com o próprio Pai. Tem gente que pega e vai dizer que não, fala de dispensações, né? Lá no Antigo Testamento era o Pai, aqui é Jesus. Aí agora ele está como Espírito Santo. Não, são três figuras de fato distintas. E olha, a oração de Jesus é muito bem claro nisso. Né? Muito claro, ele está conversando com o Pai. Ele estava na eternidade com o Pai. Né? Vamos lá. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste.
eram teus, e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Esse manifestar o nome aos homens aqui é manifestar as obras, o poder de Deus, né? O reino de Deus não está ligado a nome, nominalmente falando, né? E sim a obras, a conhecer a obra daquela pessoa. Então é manifestar o nome, o poder. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e ele as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Eles aqui, no caso, Jesus está falando dos discípulos. Jesus está falando que Deus de antemão preparou estes mesmos homens, né? Esses mesmos homens para que estivesse do lado dele. E eles entenderam a palavra e creram. Ou seja, trabalhar do Espírito Santo na vida desses homens. E aí Jesus vai dizer, eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam assim como assim como nós. Jesus está falando aqui do arrebatamento, da união nos ares, aonde seremos um com ele, na representação, obviamente, do casamento. Uns 2, 3 vídeos atrás eu falei sobre o casamento, assim como nós. Assim como nós. Em que sentido? Aí Jesus, obviamente, em todos os evangelhos, ele vai dizer, eu e o Pai somos um, porque eu faço a vontade do meu Pai, eu sou um com meu Pai, porque o Pai me entende, né? Porque eu entendo o Pai, eu faço a obra do Pai. Então essa unidade que Cristo fala não é que é o mesmo ser. Essa unidade que Cristo fala é o que vai estar também no início de Atos. E era um coração e a alma. Era um coração e a alma da multidão que o seguia. Como? Em que sentido? As pessoas eram umas ali? Não. Na unidade, quando as pessoas passam a pensar igual, quando as pessoas passam a trilhar aquele caminho direcionado a um único alvo, e no caso o nosso alvo é Cristo, essas pessoas elas estão na unidade da fé, que é muito falada pelo apóstolo Paulo, por Tiago, por Pedro, por João, muito falada da unidade da fé, que cheguemos à unidade da fé, e aí nos tornaremos um único corpo, juntamente com Cristo. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as escrituras se cumprissem. Quem tem dúvida se Judas se perdeu ou não, tá aí. Mas agora eu vou para ti e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Gente aí amando, irricando, agariando bens através da palavra, não é exatamente essa palavra que Jesus passou para nós. Não peço que os tire do mundo, detalhe muito importante, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus diz o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aqui ele vai dizer que a tua palavra é a verdade. Eu até fiz um vídeo sobre isso, do uso errado que se tem aí desse texto. Até na política, e na política se usa João 3,16. Eu esqueci agora qual o texto, onde está o capítulo, mas usam totalmente errado para contexto político. Não. Quando Jesus fala e conhecereis a verdade vos libertará, ele vai dizer que ele é a verdade, que ele é o caminho, que ele é a luz do mundo, e ele é a palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então você vê, o Pai enviou Cristo ao mundo para resgatar o mundo para si, e Cristo enviou os seus discípulos ao mundo para que completasse o número daqueles que hão de se salvar. Certo? Se imagine na oração de Jesus, se Jesus pede assim, tira-os do mundo como o Senhor também me tirou. Será que a gente estaria hoje aqui na esperança do Evangelho, esperando a vinda de Cristo?
Será que estaríamos sendo refrigerados nesse mundo de caos, de loucura, de controle, se não fosse a esperança que tivéssemos na palavra de Cristo? Então você vê a importância desse pedido da oração de Cristo aqui. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei. Eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, olha, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então, também estamos contemplados aqui. E bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Maravilhoso. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Percebeu? Não é que o Pai e o Filho é a mesma coisinha, um. Não. Porque o Pai é um em Cristo. Por causa que Cristo faz a vontade do Pai. E se nós perseverarmos nesse mundo de devassidão, de loucura, e fizermos a vontade do Filho, juntamente com o Filho seremos um em Deus. E eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E o mundo vai crer que Deus enviou o Pai, porque esse povo já está em unidade com o Pai. Não em perfeição, porque ainda somos mortais. Mas por fazer a obra do Pai, já somos um. E eu dei-lhes a glória que a mim deste, para que sejam um, como nós somos um. Unidade da fé, que vai ser muito defendida pelos apóstolos depois da subida de Cristo. Eles sempre vão falar unidade da fé. Unidade da fé. Eu já discuti muito com pessoas que ficam, mas a fé que cada um, mas eu tenho fé. Não existe a minha fé particular. Eu tenho fé nisso. A fé que foi nos dada por Cristo para crer em sua obra, morte e ressurreição, trilhar o caminho e pregar a palavra dele é a unidade da fé. Falamos a mesma língua, o mesmo pensamento, o mesmo espírito. Se você tem fé em coisas, em objetos, aí já é outra história. Mas a verdadeira fé é aquela fé que Deus, que o Filho, nos deu para mantermos a união entre os irmãos. Isso é a unidade da fé. E é isso que devemos defender. A pregação do verdadeiro Evangelho de Cristo. Vamos continuar lendo. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e eles conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Isso aqui resume o que é a unidade da fé em Cristo. Com essa oração maravilhosa, linda demais, só Cristo para elegir uma oração dessa diretamente ao Pai. E isso aqui resume a unidade da fé. Nós somos um em Cristo, e Cristo é um no Pai, e nós nos tornaremos um com o Pai também. Certo? E a gente tem que ter em mente que Cristo, ele não nos tirou do mundo. A gente precisa continuar falando da palavra dele, do amor dele, da justiça, para que o número daqueles que hão de se salvar se complete. E é isso que tem que acontecer. Ele não livrou os discípulos da perseguição que veio sobre eles. E ele não vai nos livrar. Mas ele vai nos fortalecer na tribulação. Ele vai nos guardar na tribulação. E quando chegar ao ápice dela, que é a perseguição do antimessias, do homem do pecado, do filho da perdição, seremos protegidos no deserto. Alguns estarão nas cidades pregando a palavra, e os que estiverem no campo darão apoio a essas pessoas. E é isso que a gente tem que ter em mente.
Mas algumas coisas, gente, precisam acontecer para que Cristo nos resgate e nos dê a coroa de vitória. Hoje, já julgamos o mundo de certa forma. Já julgamos a causa dos irmãos, como o apóstolo Paulo fala. Se vocês não têm capacidade de julgar as pequenas causas entre vocês, como é que vocês vão julgar o mundo vindouro? Quando Jesus fala que aquele que matar o seu irmão será réu, confesso, de juízo, do julgamento, vocês acham que aquele julgamento que Jesus está falando é o quê? E depois ele termina aqui, ó. Deixa eu ler aqui. Deixa eu ver se eu acho assim com essa palavra-chave, né? Mateus capítulo 5. Vamos lá, Mateus capítulo 5. Texto bem interessante. Vamos lá. Versículo 21. E ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer um que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E aquele que disser ao seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. E quem é que vai ter poder para fazer isso? Para julgar, para acender juízo? Os santos que irão julgar o mundo. E quem serão esses santos? Seremos nós. Então, se a gente não exceder em justiça os fariseus e os escribas, como o próprio Jesus fala, como a gente vai julgar a causa dos outros? E julgar com juízo e com justiça? E a gente sabe que a maioria esmagadora das pessoas não tem senso de justiça e de juízo para julgar nada. E como é que você vai adquirir isso, gente? Meditando na palavra de Deus, buscando a justiça que vem do céu, que vem do alto. Certo? Então, vamos continuar estudando, entendendo a palavra de Deus, para que a gente esteja apto a julgar as causas do mundo quando Cristo assim nos der esse poder. Não se esqueça que serão muitos chamados, mas poucos escolhidos, tá? E esses poucos escolhidos é aqueles que vão habitar na santa cidade. A santa cidade não é para o mundo todo. Muitos serão salvos, sim. A primazia de tudo é de Cristo. Não haverá mais perdidos do que salvos. Não haverá mais poder maligno do que benigno. A primazia de tudo é de Cristo. Mas serão poucos escolhidos que reinarão com Ele. E obviamente eu quero estar entre os escolhidos. Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Ainda não estou no ambiente adequado para ter o silêncio que eu preciso. Mas eu acredito que a palavra ela foi sim maravilhosa e proveitosa para cada um de nós. E é isso aí, pessoal. No decorrer da semana a gente vai trazer mais novidades. E eu vou deixar aí para vocês algumas informações, comentário fixado e o link do canal lá do Telegram, tá? Que a gente coloca umas coisas diferentes lá. Também você pode nos acompanhar por lá. E também pode ter contato direto comigo. É isso aí, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo.